Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito do humanismo. Número 1. Durante a Idade Média, a Igreja tinha grande poder e o que predominava, portanto, eram as ideias teológicas defendidas e propagadas pelos clérigos. Portanto, nós aprendemos aqui que durante todo o período da Idade Média, as ideias, o pensamento, o conhecimento que prevaleceu, que predominou durante todo esse período, foram as ideias, os pensamentos que eram defendidos, pregados e ensinados pela igreja, pelos clérigos. Número 2. A partir do século XI, em diversas cidades da Europa, foram fundadas as universidades laicas. Observações. O ensino laico era uma forma de ensino na qual não havia dogmas religiosos. Então, a partir do século XI, começam a surgir, foram fundadas ali na Europa, universidades laicas. E essas universidades laicas, elas não ensinavam dogmas religiosos, diferentemente da igreja. Então, foi só a partir do século XI que o ensino laico começou a ser ensinado, começou a ser propagado nessas universidades laicas. Era um tipo de ensino que não continha dogmas religiosos. A segunda observação diz assim: a partir de então, passou-se a estudar matérias humanistas como gramática, filosofia, poesia, história, retórica, matemática e ética. Então, no ensino laico, se estudava matérias humanistas e não apenas matérias religiosas. Essa foi a diferença a partir do século XI que começou a acontecer no sistema de educação na Europa. Passou-se a estudar matérias humanistas, conhecimentos não religiosos, matérias não religiosas passaram a ser ensinadas nessas universidades laicas. Então, as pessoas passaram a ter acesso a esse tipo de conhecimento, como gramática, filosofia, poesia, história, retórica, matemática e ética. 3. A partir do século XIV, se verificou um grande esforço por parte de alguns estudiosos e pensadores para renovar o sistema educacional que se encontrava até esse momento sob controle da Igreja. Então, até o século XIV, o sistema educacional se encontrava sob o controle, sob o domínio da Igreja. Porém, a partir desse período, alguns estudiosos e pensadores começaram um movimento, começaram a se empenhar
se esforçar com o objetivo de renovar o sistema educacional que estava estabelecido até então. Número 4. As propostas de mudança tinham como objetivo deixar de lado a antiga tradição intelectual medieval baseada somente nos ensinamentos da igreja. Então, o que esses pensadores, esses estudiosos tinham como objetivo? Eles queriam deixar de lado essa antiga tradição intelectual medieval que era baseada somente nos ensinamentos da igreja, somente nos ensinos religiosos da igreja que os clérigos ensinavam. Então, a partir desse período, começou esse movimento de deixar de lado, de passar a ensinar somente os ensinamentos da igreja. Então, essas foram as propostas de mudança que começaram a surgir nesse período ali na Europa. Número 5. No final da Idade Média, muitos professores e outros intelectuais ligados às universidades daquele período apresentaram um renovado interesse pelo estudo das humanidades, sobre literatura, filosofia, retórica. Então, foi no final da Idade Média que esses professores, esses pensadores, esses intelectuais ligados às universidades laicas começaram a apresentar, começaram a se interessar pelo estudo das matérias, da área de humanidades, como as matérias de literatura, filosofia, retórica, matérias essas que durante o período, a maior parte do período da Idade Média, não foram ensinadas. E para os seus estudos, esses professores, esses intelectuais e pensadores recorriam a textos da antiguidade, escritos em grego ou latim. Então, o objetivo, o alvo era estudar, era se debruçar, era pesquisar textos da antiguidade, que eram escritos na língua grega ou latina. Número 6. A partir do século XV, esses estudiosos interessados pelo estudo das humanidades ficaram conhecidos como humanistas. Então, quem eram os humanistas? Eram esses estudiosos, eram esses pensadores que começaram a se interessar por matérias, pelos estudos das humanidades. Então, é a partir do século XV que esses estudiosos ficaram conhecidos como humanistas. Foram estudiosos que deixaram de lado apenas ali o estudo das matérias religiosas e teológicas e passaram a recorrer a textos da antiguidade. Número 7. Os humanistas passaram a considerar a cultura clássica grega e romana como a mais valorosa. Então, como eles
pesquisavam, recorriam a esses textos, eles acabaram aprendendo, pesquisando a cultura clássica, que era baseada ali na sociedade grega e romana, e os humanistas passaram a considerar essa cultura, a cultura grega e romana, como a mais valorosa. 8. As universidades laicas priorizavam a leitura dos textos clássicos da antiguidade. Então, as universidades laicas eram aquelas que não ensinavam apenas os dogmas religiosos, mas passaram a ignorar, passaram a deixar de lado os dogmas religiosos e começaram a priorizar a leitura desses textos clássicos da antiguidade. E esses textos haviam sido escritos em grande parte por pensadores como os gregos Platão e Aristóteles, que viveram alguns séculos antes de Cristo. Então, as universidades laicas começaram a priorizar os escritos, as obras desses pensadores gregos, como o Platão e Aristóteles. E tanto Platão como Aristóteles viveram alguns séculos antes de Cristo. Então, é nesse período, é nessa fase da história que é ali no final da Idade Média que esses estudiosos, os humanistas, passaram a priorizar, a estudar a leitura, a ler as obras desses pensadores gregos, Platão e Aristóteles. Número 9. O interesse dos humanistas estendia-se por várias áreas do conhecimento. Quais áreas os humanistas começaram a estudar, a pesquisar e a ensinar? Artes plásticas, literatura, poesia, gramática, medicina, matemática, geografia, astronomia e por muitas outras áreas. Número 10. Os humanistas criticavam o pensamento medieval, cujos ensinamentos eram inspirados somente pela Bíblia. Então, os humanistas, eles teciam crítica ao pensamento que predominou na Idade Média. E qual era o pensamento que predominava, que prevalecia na Idade Média? Era o pensamento, era os ensinos da igreja, dos clérigos, que eram inspirados somente pela Bíblia. Então, a partir desse movimento do humanismo, a partir do surgimento desses estudiosos, desses pensadores, desses intelectuais que passaram a ser chamados de humanistas, esses humanistas começaram a criticar o pensamento que prevaleceu e predominou na Idade Média, que era o pensamento, que era o ensinamento, que eram as ideias que eram apenas baseadas nos ensinamentos da Bíblia. Número 11. Para os medievos, Deus era o centro de tudo, e isso se refletia em todos os setores, tanto nas artes como no ensino, cuja base era a teologia. Então, esse foi o pensamento que prevaleceu na Idade Média.
pensamento que Deus era o centro de tudo. E esse pensamento se refletia na sociedade da Idade Média, em todos os setores, em todas as áreas da Idade Média, tanto nas artes como também no ensino. Número 12, a partir do século XIV, inicia-se um movimento de renovação desse pensamento que coloca o ser humano como figura central. Então, o humanismo, ele vai propagar, ele vai iniciar uma renovação, uma mudança desse pensamento que estava ali estabelecido até então, que era o pensamento apenas de que Deus era o centro de tudo. Esse foi o pensamento que prevaleceu na Idade Média. Isso se refletia em todas as áreas da sociedade. Mas a partir do século XIV começa a se ensinar e começa a renovar esse pensamento que estava vigente até então, que o ser humano ele passou a ser a figura central. E o que provocou essa mudança, essa renovação de pensamento? Foi ali o contexto mercantil das cidades italianas e também a expansão dos negócios, que tornava necessária a existência de profissionais preparados para a nova realidade. Então, em virtude dessas mudanças na área no contexto mercantil, no contexto do comércio, nas cidades italianas, e também na expansão dos negócios ali na Europa a partir do século XI, XII, XIII, XIV, passa-se a se colocar o ser humano como figura central. Número 13. Os humanistas buscavam outras fontes de conhecimento e inspiração, além dos ensinamentos religiosos. Como nós já vimos, os humanistas passaram a buscar, a se interessar, a pesquisar outras fontes de conhecimento. Número 14. Os humanistas viam na antiguidade sua maior fonte de inspiração, não para repetir o que havia sido concebido pelos mestres greco-romanos, mas para estabelecer um vínculo entre os antigos saberes e as novas criações. Então, o foco, o objetivo dos humanistas era criar um vínculo entre os antigos saberes que foram ensinados por pensadores gregos do passado com as novas criações que passaram a surgir ali na Europa no final da Idade Média. Número 15. Textos de autores gregos e romanos que se encontravam sob o controle da Igreja, que não tinham sido traduzidos ou que não circulavam pela Europa, foram recuperados, traduzidos e debatidos. Então, as obras de autores gregos e romanos, essas obras, no final da Idade Média, começaram a ser traduzidas, recuperadas, estudadas e debatidas no contexto do surgimento do humanismo. Número 16. Para os humanistas, os autores clássicos gregos e romanos deveriam ser estudados e conhecidos para servir de base a novas concepções intelectuais. O domínio do latim e do grego era uma exigência. Então, para os humanistas,
era necessário estudar e conhecer as obras dos autores clássicos gregos e romanos para ter uma base para as novas concepções intelectuais que começaram a ser propagadas no final da Idade Média. E para se estudar essas obras, esses autores clássicos, era necessário conhecer e dominar dois idiomas, o latim e o grego. Esse foi o caso das obras de Platão e de Aristóteles, dois dos principais filósofos gregos. Os textos de Platão e de Aristóteles provocavam reflexões sobre ética, lógica, a busca do conhecimento e a natureza humana, aspectos considerados importantes entre os pensadores humanistas. Então, as obras desses pensadores gregos, elas tratavam, elas abordavam essas áreas do conhecimento, essas matérias, tais como ética, lógica, busca do conhecimento humano e a natureza, a busca do conhecimento e a natureza humana. E os humanistas consideravam importantes essas obras, essas matérias, esses assuntos que foram abordados, que foram escritos e estudados pelos pensadores gregos, como Platão e Aristóteles. Os estudos sobre Platão na Europa só foram retomados no início da segunda metade do século XV. Isso porque estudiosos que viviam no Império Bizantino fugiram da invasão dos turcos em 1453, levando consigo para o território que hoje é a Itália os originais desse pensador grego. Portanto, só a partir de 1453 que os estudos a respeito das obras de Platão foram retomados ali na Europa, porque até então as obras de Platão estavam até 1453 ali no Império Bizantino, mas como em 1453 houve a invasão dos turcos otomanos naquele império, os estudiosos fugiram para o território que hoje é a Itália, e esses estudiosos levaram os originais das obras de Platão ali para a Europa, e a partir de então foram retomados os estudos, as pesquisas acerca das obras de Platão. Número 19, para os humanistas, o ser humano estava no centro das preocupações. Essa concepção, conhecida como antropocentrismo, opunha-se ao teocentrismo, pensamento da igreja na época, segundo o qual Deus, em grego theos, era a fonte de todo o conhecimento. Portanto, para os humanistas, o ser humano era o centro das preocupações. Isso passou a ser conhecido como antropocentrismo. E essa forma de pensar, ou seja, colocar o ser humano como centro das preocupações, essa forma de pensar, ela se opunha até ao centrismo, que foi o pensamento que prevaleceu na Idade Média. O teocentrismo colocava Deus, considerava Deus como a fonte de todo o conhecimento.
Teocentrismo é a crença em que Deus é o centro de todas as coisas. Segundo essa percepção, tudo que existe foi criado por Deus e funciona segundo a vontade dele. Antropocentrismo é a concepção antropocêntrica que considera os seres humanos como a obra suprema de Deus, dotados de razão e criatividade. O antropocentrismo não era uma visão de descrença em Deus, isso é importante, né? Esse pensamento antropocêntrico não descria em Deus, não deixava de acreditar em Deus. E também não havia a negação da existência de Deus e de sua importância para a humanidade. Então, essas observações são importantes. Essa forma de pensar antropocêntrica não era uma forma de desacreditar em Deus e nem de negar a existência de Deus e a sua importância para a humanidade. Alguns humanistas. A maioria dos humanistas era formada por cristãos. Vamos ver alguns. Erasmo de Roterdã, que viveu de 1469 a 1536, fazia observações severas ao comportamento da Igreja e do clero. Outros humanistas, Petrarca, que viveu de 1304 a 1374, Rabelais, que viveu de 1494 a 1553, e Montaigne, que viveu de 1533 a 1592, em seus ensaios ou romances, criticavam e satirizavam os valores e costumes estabelecidos. Outros humanistas, Thomas Moros, que viveu de 1478 a 1535, Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1626, e Tommaso Campanella, que viveu de 1568 a 1639, esses humanistas ousaram imaginar uma sociedade ideal. Cada qual, a seu modo, imaginaram a construção de uma comunidade em que os homens vivessem em harmonia, em uma sociedade planejada, contudo, sob seu controle. Concluindo, número 20, muitos desses indivíduos tiveram um destino trágico, sendo condenados ao exílio, à pobreza ou até mesmo à morte na fogueira da Inquisição, como Giordano Bruno. Para concluir, número 21, mesmo limitados, a maioria desses pensadores expôs e defendeu suas ideias.